Neste vídeo, você irá assistir o relato de um soldado americano que foi enviado para a estação McMurdo, na Antártica, na década de 90. Ele conta parte de sua experiência enquanto esteve por lá trabalhando ao lado de alguns cientistas, onde um deles acabou lhe revelando algo muito surpreendente e magnífico sobre o gelo do céu. Eu estava no exército de 1997 a 2000 e fui enviado para a estação McMurdo, na Antártica. Eu era mecânico de helicóptero e chefe de tripulação, e eles tinham visitas voluntárias abertas para os caras irem lá e trabalharem nos helicópteros de lá. Quando eles pediram voluntários, muitos de nós se candidataram, mas apenas eu e um outro cara fomos aceitos. O processo de inscrição tinha vários questionários que precisávamos preencher, e tivemos que acertar um monte de questões em uma das entrevistas. Tratava-se principalmente de um monte de perguntas sobre quais eram nossos interesses e crenças. Fui enviado para a estação de pesquisa de McMurdo em agosto de 1998. Quando não estávamos ocupados descongelando a aeronave e trabalhando nelas, tivemos tempo para sair com os cientistas da estação de pesquisa. A unidade militar anexada a McMurdo era pequena e não tínhamos instalações próprias. Não tínhamos um PX ou centro de mídia, não havia capela ou chapelaria, e não tínhamos nossa própria sala de correio separada. Nós apenas tivemos que compartilhar as mesmas instalações com os cientistas e pesquisadores. Então, com o tempo, fui amigo de alguns deles. Eles tinham dois tipos diferentes de gelo nos quais trabalhavam e estudavam. Um tipo de gelo era o tipo normal que todos nós já vimos. Eles tiraram núcleos dele de furos no chão. Assim como o gelo normal, a maioria era clara ou às vezes branca e derreteria na água líquida se esquentasse. Toda a área da Antártica é coberta por esse tipo de gelo, mas esse não era o tipo principal de gelo. A única vez que os vi estudando gelo normal foi quando uma equipe de filmagem da National Geographic apareceu. No resto do tempo, na maioria das vezes, os cientistas estudavam algo que chamavam de gelo do céu. Esse material era totalmente diferente. Nunca fomos autorizados a entrar nas áreas de laboratório da estação, porque os laboratórios tinham que ser mantidos super limpos, e eles disseram que iria atrapalhar seu trabalho se arriscassem deixar muitas pessoas entrarem lá. Mais uma vez, um dos pesquisadores que eu era amigo me mostrou um pedaço de gelo do céu. Você não podia tocar nas coisas com as próprias mãos porque estava muito frio. E não estava claro ou branco como gelo normal. Era azul sólido. Ele disse que é por isso que eles chamam de céu gelado, porque era exatamente da mesma cor que o céu. Tivemos que usar nossas luvas grossas e pesadas para sair e lidar com isso. O material estava tão frio que instantaneamente congelaria sua pele se você o tocasse. Não me lembro de que temperatura ele disse que era, mas era algo como centenas de graus abaixo de zero. Muito mais frio que o gelo normal que estava lá fora. Ele teve que carregá-lo em uma garrafa de metal que era como uma garrafa térmica. Ele me deixou brincar com um pedaço por um tempo. Parecia mais leve que um pedaço de gelo normal do mesmo tamanho, como se não fosse muito pesado. Quase parecia que você poderia lançá-lo ao ar e isso flutuaria de volta, mas eu não tentei isso. E também foi um pouco flexível quando tentei dobrá-lo. Não quebrou como o gelo normal faria. E mesmo para um pedaço pequeno, você não podia ver através dele. Era azul sólido desde a superfície. E aqui está a parte realmente estranha. Não derretia na água, mas quando foi exposto em um local aquecido, começou a encolher. Ficava cada vez menor, mas minha luva nunca ficava molhada. E não havia água no chão. O material acabou se transformando no ar quando aqueceu e vaporizou. Ele disse que essa era a razão pela qual eles tinham que estudar as coisas ali na Antártica. Você não podia levar o gelo do céu de volta para a América para estudá-lo, porque era quase impossível mantê-lo frio o suficiente durante
morte. Sempre vaporizava no ar, e você não tinha mais nada quando voltasse aos Estados Unidos. Ele disse que os cientistas russos descobriram o mesmo problema quando tentaram levar o gelo do céu de volta para a Rússia. Por isso, todos tinham estações de pesquisa na Antártica. Depois de talvez 15 minutos manuseando o pedaço de gelo do céu, ele desapareceu quase completamente. Só um pouquinho foi deixado, e minha luva estava seca o tempo todo. Eu nunca tinha visto nada assim antes ou depois. E isso é incomum porque eu sempre tive interesse em coisas científicas. Acho que foi por isso que fui selecionado para ir à Antártica, porque grande parte da entrevista era sobre ciência e o que eu acreditava sobre as coisas. Então, eu realmente pensei que era legal ver algo que eu nunca tinha ouvido antes. Durante todo o tempo em que estive na McMurdo, ouvi pessoas falarem sobre o muro como se esse fosse um lugar especial. É bastante comum encontrar paredes de gelo e falésias por toda a Antártica. O lugar todo é gelo, mas é tudo gelo branco ou claro. Então perguntei ao meu amigo de onde eles tiram o gelo do céu, e ele disse que vem do muro. Não me lembro exatamente como ele o descreveu, mas aparentemente há uma enorme parede de gelo do céu na Antártica. Ele disse que ficava a centenas de quilômetros para o interior da costa. Eu nunca consegui ver isso sozinho, porque estava estacionado apenas em McMurdo. Não consegui sair em expedições. Ele disse que era a maior estrutura natural do mundo. Ele disse que na década de 1960, o exército dos Estados Unidos tinha um plano de perfurar um túnel contra a parede, mas eles não tinham uma máquina chata capaz de suportar temperaturas super baixas. Então, eles tiveram um projeto inteiro de testes na Groenlândia, onde desenvolveram túneis de gelo e inventaram novas máquinas de perfuração que podiam operar em temperaturas super baixas. Como se eles fizessem tudo isso na Groenlândia apenas para praticar. Não sou especialista nisso, mas foi exatamente o que ele me disse. Depois que descobriram a nova máquina de perfuração, trouxeram-na para a parede na Antártica. Ele disse que a máquina perfurou um túnel. Não me lembro exatamente. Era como 8 ou 10 quilômetros na parede, mas que eles nunca romperam o outro lado da parede e que ainda não sabem a espessura da parede até hoje. E provavelmente não estou me lembrando dessa parte corretamente, mas acho que ele disse que, a princípio, o piso do túnel era de rocha sólida, mas depois de uma milha ou duas, o piso era de céu gelado, como se houvesse gelo no céu depois de um certo ponto, ou algo assim. E aparentemente a parede se reconstrói lentamente depois que você a corta, porque depois de mais ou menos um ano, o túnel havia diminuído por si só. Eles tiveram que deixar a máquina chata dentro da parede porque o túnel encolheu e diminuiu muito para recuperá-la. E depois de algumas décadas, o túnel desapareceu completamente. Como aquela parte da parede era sólida novamente. Ele disse que agora os cientistas estão tentando usar a tecnologia para descobrir a espessura da parede. Ele disse algo sobre colocar sensores de terremoto por toda a parede e que de alguma forma você poderia medir o sinal de um terremoto para ver a espessura da parede, mas ele meio que me perdeu nessa parte. Eu realmente nunca pensei nisso depois que saí. Era uma coisa realmente estranha, mas eu não achava que isso era grande coisa na época. Mas então, há algumas semanas vi um mapa do muro na Antártica, exceto que o mapa era todo plano e parecia louco, e mostrava a parede subindo por toda a Terra. Desde então, tenho tentado aprender mais sobre o céu gelado que vi e o muro que ouvi falar, mas não consigo encontrar nada. Então agora eu estou realmente me perguntando se poderia haver uma conexão aqui. E foi assim que encontrei esse grupo. Então, espero que talvez parte da minha experiência ajude alguém a descobrir algo. Acho que o céu gelado e o céu azul de Picard talvez sejam a mesma coisa.